Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu estou aqui em mais um momento de oração. E antes de tudo, eu quero agradecer a cada um de vocês que estão comigo aqui todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, e a você que tem ajudado a espalhar a palavra de Deus, compartilhando os vídeos para as outras pessoas. Irmãos, esse momento tão especial de falarmos com Deus e aprender mais sobre a sua palavra me deixa muito feliz. E eu sou grato ao Senhor por Ele estar mudando histórias. Deus está mudando o cenário da vida de muitas pessoas. E os testemunhos que eu escuto, irmãos, têm me alegrado bastante, porque este é um momento em que as trevas estão muito fortes sobre a terra, mas também a luz de Cristo tem raiado em muitos lugares. Esse momento se tornou uma grande corrente de fé que tem se espalhado pelo Brasil, pelo mundo afora, e essa é a nossa missão. Espalhar o Evangelho de Deus para toda criatura. E como é precioso saber que vidas estão sendo resgatadas, pessoas estão entregando a sua vida para Jesus, e eu louvo a Deus pela sua vida por isso, porque você faz parte dessa corrente de fé. Você e eu estamos cumprindo a missão do Evangelho de chegar a lugares que a gente nem imagina. Pessoas que não conseguem ir às igrejas estão podendo ter acesso à mensagem do Evangelho. Amém? E hoje então nós vamos buscar a Deus juntos e logo após nós estaremos orando em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo aquilo que Ele ainda vai fazer. E se você está aqui, com certeza você quer buscar mais ao Senhor. E eu quero te dizer uma coisa, você está no lugar certo, porque aqui eu não falo de religião, eu falo simplesmente da palavra de Deus que mudou a minha vida. E eu falo do grande amor de Deus que deseja que todos sejam salvos e que todos se arrependam dos seus pecados. A Bíblia diz que Deus habita no mais alto e sublime trono, mas Ele habita também com a pessoa que tem um coração contrito, quebrantado, ou seja, um coração arrependido que deseja mudar de vida. Então, se você está aqui para buscar uma transformação, se prepare, meu irmão, porque Deus tem um recado muito importante para você hoje. E eu quero começar lendo com você uma passagem que está em Lucas capítulo 10. Mas antes de começarmos, eu quero pedir para você se inscrever aqui no meu canal. Você que é novo aqui, é só você clicar no botãozinho vermelho que está aqui abaixo do vídeo e inscrever-se. E logo após, você vai ativar o sininho e selecionar a opção Todas, para que você receba os próximos vídeos e não fique de fora das mensagens e orações, ok? Irmãos, nós vamos começar hoje lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 10, o versículo 19. Olha o que Jesus disse. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Olha só o que Jesus nos diz nessa passagem, irmãos. Ele está falando que nós temos poder sobre o inimigo. A luz tem poder sobre as trevas. E não há nada neste mundo que possa te impedir de vencer quando você sabe quem você é em Cristo Jesus. Amém? Será que você tem essa consciência da sua identidade em Cristo? De que agora você é mais do que vencedor, de que agora você é filho de Deus e de que nada pode te separar do amor de Deus, nem mesmo as circunstâncias ou as investidas do inimigo para te derrubar. Irmãos, Jesus disse que nós somos a luz deste mundo e por isso as trevas têm que bater em retirada. Deus nos chamou para ser luz na vida das pessoas que ainda estão vivendo debaixo de uma escuridão. E essa escuridão nada mais é do que um lamaçal de pecados, erros, falhas, que a pessoa vai cometendo dia após dia e ela vai se afastando de Deus. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e começamos a caminhar com Ele, o próprio Jesus disse que nós jamais andaremos em trevas. Pelo contrário, teremos a luz da vida. Então, quando você está com Jesus, você não está na escuridão. Não existe caso perdido, não há nada que o Senhor não possa fazer por você. E é por isso que nós devemos entender o nosso valor. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós fomos chamados para andar em vitória, de glória em glória, e não de derrota em derrota, de fracasso em fracasso. Não, irmãos. Precisamos tomar posse do que a palavra diz ao nosso respeito sobre a nossa identidade. Amém? E tem um versículo que eu gosto muito, está lá em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 9 e o 10. Olha o que diz. Vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo,
mas agora são povo de Deus. Olha isso, irmãos, como me alegra saber dessa verdade. Se você ainda não sabia quem você era em Cristo Jesus, entenda o que a palavra está querendo te dizer agora. Você faz parte de uma geração eleita, eleita por Deus. Irmãos, isso quer dizer que nós somos um povo exclusivo, chamados para anunciar as grandezas de Deus. E aqui está dizendo que antes nós vivíamos nas trevas, vivíamos tropeçando, errando por aí, porque a gente não enxergava um caminho à nossa frente. Mas hoje, irmãos, nós temos a palavra de Deus. E o salmista Davi disse que a palavra do Senhor é como uma lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. E é por isso que não precisamos mais viver desesperados, correndo de um lado para o outro. Oh, irmãos, eu sei que é difícil entendermos muitas vezes qual é a vontade de Deus para nós. Mas a Bíblia diz no Salmo 25, aquele que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve seguir. Ou seja, Deus não vai tomar as decisões por você, mas Ele vai te instruir no caminho que você deve seguir. E muitas vezes Ele só vai te dar essa instrução quando você parar de tentar por conta própria, quando você parar de se frustrar, quando você for aos pés do Senhor e começar a orar. Ali Ele vai começar a agir na sua vida. Irmãos, eu tenho muitos testemunhos da minha própria vida de que quando eu estava tentando na minha força, batendo de porta em porta, agindo da minha própria maneira, eu me frustrava, eu me cansava. Mas quando eu entregava nas mãos de Deus, e eu continuava orando, mas com aquele sentimento de paz, de descanso, eu sabia que eu tinha entregado nas mãos de Deus. E de repente, irmãos, quando eu menos imaginava, a resposta aparecia bem na minha frente. Isso porque Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz, de harmonia, de direção, de sabedoria. Deus quer abrir portas na sua vida, mas você não pode ficar nesse nível de ansiedade que você está. Você não pode ficar tão preocupado assim. Você tem que aprender a confiar em Deus. Não adianta você entregar o seu problema agora e depois você pegar de volta. Não, meus irmãos. A Bíblia diz no Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele vai fazer. Amém? A Bíblia diz também em Provérbios capítulo 3, e eu gosto muito dessa passagem, no versículo 5, está escrito que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos apoiarmos em nosso próprio entendimento. E se reconhecermos o Senhor em todos os nossos caminhos, Ele endireitará cada um deles. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo está falando com muitos de vocês aqui agora. Deus não quer que você viva preocupado e ansioso. Ele quer que você desfrute da verdadeira paz que vem dele. E esse versículo que eu acabei de falar para você, de Provérbios capítulo 3, diz que nós não devemos apoiar em nosso próprio entendimento. Ou seja, você não tem que ficar tentando descobrir por onde Deus vai fazer, de onde virá a porta que Deus vai abrir. Não, meu irmão, pare de tentar adivinhar os planos de Deus. Simplesmente confie de todo o coração. E não fique agindo de acordo com a sua mente, com os recursos humanos. Não, Deus vai te dar saídas, respostas de oração, e você somente vai contemplar o que Deus vai fazer por você. Amém? Se o Senhor está falando contigo agora, eu te peço, escreva aqui nos comentários. Pastor, Deus está falando comigo. Irmãos, isso é muito importante você escrever nos vídeos. Sabe por quê? Porque tem pessoas que não assistem a mensagem e elas ficam só lendo os comentários. Mas quando você disser, Pastor, Deus falou comigo, o Senhor acabou de tocar o meu coração, então isso vai gerar na pessoa uma curiosidade. Ela também vai querer ouvir a mensagem, porque ela vai pensar, se Deus falou com aquele irmão, Deus pode falar comigo também. Amém? Glória a Deus. Então, voltando para a mensagem, irmãos, Jesus ele disse que nós somos a luz deste mundo, e eu quero ler com você Mateus capítulo 5, o versículo 14 ao 16. Preste atenção. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Irmãos, isso é tremendo. Nós não podemos nos esconder. Eu vou falar uma coisa para vocês. Tem muito crente que é 007. Ou seja, ele não aparece, ele vive escondido, não tem coragem de assumir a sua fé, ele vive achando que ele não precisa falar de Jesus, ele deve apenas demonstrar com as suas atitudes. Eu sei que isso é importante, irmãos. Tem muita gente que só fala de Jesus, mas não demonstra nas suas atitudes.
E isso a Bíblia condena, porque a Bíblia diz que isso é hipocrisia e a fé sem obras é morta. Então você tem que demonstrar sim a razão da sua fé. Mas é muito importante também você mostrar que agora você está com Jesus. É muito importante você mostrar que você tem a luz de Cristo na sua vida, porque isso vai ser como um farol à noite. Sabe quando tudo está escuro e você acende a luz do farol? Tudo então fica escuro à sua volta, mas aonde o farol está iluminando, ali a luz faz diferença. Oh, meu querido irmão e minha irmã, você não imagina a diferença que você faz neste mundo. Eu sei que as pessoas não te reconhecem, as pessoas não te elogiam, elas não dão nada para você, mas saibam que elas estão observando as suas atitudes. E por isso é tão importante que você viva de acordo com a palavra. A Bíblia diz que o mundo saberá a diferença entre aqueles que andam com Deus e aqueles que não andam. Por isso, se você não tem se posicionado até hoje, e eu creio que muitos de vocês estão precisando sim se posicionar, este é o momento certo. Amém? Se você não tem enxergado uma luz na sua vida também, eu quero orar por você daqui a pouco. Você que se encontra num estado onde parece que tudo está dando errado, mesmo que você se esforce muito para tentar conseguir alguma coisa, mas parece que nada prospera, nada dá certo. Oh, meus amados, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Por isso você tem que andar com Jesus. E então a luz vai iluminando cada vez mais a sua vida. Cada detalhe Deus vai transformando. Mas para isso você tem que andar lado a lado com Ele. Amém? E agora então eu quero estar orando com você neste instante para que todas as brechas na sua vida sejam preenchidas com a luz de Cristo e você se torne um farol na vida dos outros. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por todas as coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh, meu Deus, eu quero te agradecer pela oportunidade que nós estamos tendo aqui, meu Deus, de compartilhar o Evangelho. Quantas pessoas, meu Pai, aqui no Brasil, fora do Brasil, têm sido alcançadas pela Tua Palavra. E tudo que nós fazemos aqui, meu Pai, é para a honra e glória do Teu nome. Não é pelo meu mérito, eu estou apenas intercedendo e buscando ajudar os meus irmãos, assim como o Senhor já usou pessoas na minha vida. Por isso, meu Pai, eu oro por todas essas pessoas, que elas sejam alcançadas pelo Teu amor, pela Tua luz. Oh, meu Deus, eu sei que muitos estão passando por momentos difíceis, momentos de aflição. Parece que essas pessoas não encontram uma saída. Por isso eu te peço, meu Pai, faça um milagre nas nossas vidas. Tira, Senhor, os filhos do mundo das trevas, de más amizades. Senhor, nos ensine a sermos bons pais, boas mães, que educam da maneira correta, que andam nos caminhos do Senhor, que dão o exemplo acima de tudo. Oh, meu Deus, eu oro também para que o Senhor nos mostre qual é a nossa verdadeira identidade. Nós somos filhos amados do Senhor, nós somos geração eleita, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. É isso que diz a Tua Palavra. E eu peço nesse momento, meu Pai, que o Senhor traga luz, pessoas agora que estão confusas, cheias de preocupação na sua mente, no seu coração. Oh, Jesus, acalma essa ansiedade, traz alívio à nossa alma, Senhor. Eu oro, meu Pai, para que essas pessoas que estão ouvindo esta mensagem queiram se aproximar da luz do Evangelho, não de uma religião, de uma igreja, não, mas que elas caminhem verdadeiramente com Jesus. Porque o Senhor mesmo disse que aqueles que andam contigo jamais andarão em trevas. E Senhor, por isso eu te peço também em favor daqueles que já conhecem a Tua Palavra, mas ainda estão escravizados pelo pecado. Essas pessoas não têm conseguido superar as suas fraquezas. Ó Senhor Jesus, venho te pedir, fortaleça o cansado, o abatido. Nos liberte, Senhor, do pecado e de tudo aquilo que nos atrapalha neste mundo. Que o diabo não venha encontrar nenhuma brecha na nossa vida. E quando nós cairmos, meu Pai, nós queremos nos achegar a Ti em arrependimento, crendo que o Senhor é fiel e poderoso para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. Senhor, como nós lemos no começo dessa mensagem, o Senhor disse que nós podemos pisar em cobras e escorpiões, porque o Senhor nos deu autoridade. Por isso, neste momento, meu Pai, eu repreendo toda obra maligna contra a vida deste irmão e desta irmã. Eu cancelo toda obra de macumba, todo plano de Satanás contra essas pessoas. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, cobre-nos com Teu sangue,
Venha nos proteger, Jesus, contra toda inveja, contra toda maldade do ser humano, sentimento de vingança, de ira, e que o nosso próprio coração, Senhor, não guarde nenhuma mágoa. Senhor, por isso liberamos o perdão contra aqueles que nos ofenderam, liberamos o perdão contra aqueles que não acreditam em nós, que não nos valorizam. Oh, meu Pai, a Tua palavra diz que nenhuma palavra forjada contra nós prosperará. E nós cremos, meu Deus, que a proteção divina está conosco. E por isso eu te agradeço, meu Pai, porque nós podemos viver neste mundo confiantes, podemos andar na luz e não nas trevas. Como é bom, Senhor, podermos entrar na Tua presença com ousadia, crendo que receberemos a misericórdia. Em nome de Jesus, Senhor, que eu oro, eu já te agradeço. E eu te louvo, Senhor, por cada momento, por cada resposta de oração, por tudo que o Senhor já tem feito. E eu creio que o Senhor já estará agindo a partir de agora, porque nós estamos entregando nas Tuas mãos todos os nossos caminhos, nossas preocupações. E a Tua promessa é de que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guardará o nosso coração e a nossa mente. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco. E eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos. E assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção,
principalmente pela nossa vida espiritual. Oh, meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh, meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh, meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh, meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando o cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh, meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro, um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh, meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais.
Ó Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas, que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos, que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós que confiamos no Senhor estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia. E eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na Tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na Tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado,
me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a Sua palavra e confiando no Seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na Sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito,
Você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar. Porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia. Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você, e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu Te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, ó Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém.
Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia! Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo. Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém? Eu espero que você tenha gostado dessa mensagem. Deixe aqui abaixo nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou continuar orando. E se você tiver alguma sugestão de temas, de orações a serem feitas em alguma área que você precisa, deixe também nos comentários. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e se você gostou, compartilhe com seus amigos. Um grande abraço. Deus abençoe.